Olá! Estamos de volta com mais um Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Estamos chegando no final do ano. 2024 foi excelente para todos nós. Foi um ano que nós iniciamos com esse nosso plano do nosso podcast. E gostaríamos de agradecer a vocês que estão nos assistindo, que nos dão o like nos nossos episódios, que nos seguem no Instagram, que nos segue na plataforma Spotify e aqui no YouTube também. Hoje nós temos aqui com a gente a Eduarda Pires, que tem uma vasta experiência no ramo condominial. Trabalhou por anos em administradora de condomínios e agora também ajuda numa assessoria jurídica de qualidade. Quem nos trouxe essa convidada foi a doutora Jaqueline, que também vai abrilhantar o nosso podcast de hoje. Jaque, o que nós temos a dizer sobre a nossa convidada de hoje, que tem uma vasta experiência? Todo mundo pensa, é uma menina, é jovem, olha para ela e pensa, não, é juventude. Mas é uma menina jovem, né? Que não vai saber, ela sabe muito mais do que pessoas de longa data dentro do mundo condominial. Olá a todos. É um privilégio novamente estar com vocês. Hoje é um dia muito especial. Eu sou suspeita a falar da nossa convidada, que eu tenho uma grande admiração desde quando ela trabalhava em uma administradora. Fico muito feliz quando eu fiz o convite e ela aceitou. Seja muito bem-vinda, Duda, em nosso podcast. Eu quero que você se sinta em casa, se sinta à vontade. E eu estou muito feliz com a tua escolha em trabalhar comigo no escritório. Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estar com vocês sempre é compartilhar conhecimento, dar boas risadas, falar do mundo condominial que a gente vive. Estou muito feliz com o convite. Muito feliz de trabalhar com a doutora Jaqueline também. 6, quase 7 meses já que a gente está junto lutando todos os dias por um mundo condominial melhor, mais leve, mais ético. E espero que na nossa caminhada a gente consiga chegar ao objetivo final. Boa tarde a todos. Aqueles que estão nos assistindo, sempre é uma alegria também poder estar aqui. Eu não sabia, foi esse ano que ela começou a trabalhar contigo? Abril, né, Duda? Dia 1º de abril, dia da mentira. Dia da mentira. Eu achei que já era de muito mais tempo. Não, eu também a gente pensei. se conhecia pela administradora, mas que ela veio trabalhar comigo foi depois que ela parou de trabalhar com a administradora, ela veio pro escritório. Tá bom. Então a gente quer te ouvir um pouquinho hoje, Duda, que tu conte um pouquinho pra nós de tanta coisa que tu podia trabalhar, tu escolheu justamente essa área. Ou essa área te escolheu? Essa área me escolheu. Conta um pouquinho pra nós como é que foi essa trajetória tua na administradora. Conta pra nós um pouco, quando a gente costuma dizer assim, quando tu tá do outro lado do balcão, né? Quais são os desafios, o que tu enxerga? Traz pra nós um pouquinho dessa tua experiência administrativa de quem auxilia a gestão dos condomínios. Falar como eu entrei no mundo condominial, é impossível falar disso sem falar do Leonardo. Eu culpo muito o Leonardo, porque foi o Leonardo que me colocou nesse mundo. O Leonardo hoje ele é coordenador de condomínios e locação de uma administradora de condomínios lá em Porto Alegre. E quando foi em 2017, eu comecei a trabalhar na Condilar, que era uma administradora bem menor, era só condomínios. É outro nível, né? A gente tem que saber dividir. A administradora pequena, que trabalha só com condomínios, e a administradora imobiliária, que tem condomínio, vendas e locação. Eu comecei com 16 anos. Então, agora, dia 4 de janeiro, fazem 8 anos que estou na área condominial. Já tentei sair, mas não adianta. Foi algo que me cativou, que eu gosto de trabalhar com condomínio. O viver em condomínio, trabalhar em condomínio, a gente nunca tá numa monotonia. Todos os dias a gente vai ver alguma coisa que a gente nunca viu. Todos os dias a gente vai ficar chocado com alguma coisa que a gente ouve por aí. Então, não tem... É algo assim que cada dia mais eu me apaixono mais. Não tem... Tu não trabalha com condomínio se tu não gosta de condomínio, se tu não é apaixonado por aquilo que tu faz. E eu trabalhei nessa administradora menor e trabalhei numa administradora maior. Então, assim,
aguentar o dia inteiro perrengue, condomínio brigando, síndico com os problemas, enfim, lidar com o financeiro de condomínio, lidar com aquela comunidade condominial, não tem como não ser apaixonado por aquilo que faz. E eu digo que eu sou apaixonada pelo mundo condominial. Eu me encanto cada dia mais. E agora, seguindo os passos da minha chefa, também, assim, nunca, jamais pensei, a Jaque sabe, né? O sonho do meu pai era que eu fosse advogada. Sempre foi. E eu não vou ser advogada, não tenho estrutura pra isso, não tenho psicológico pra isso. E trabalhando no escritório foi uma outra parte do mundo condominial que eu me apaixonei também. E agora começo minha faculdade de Direito, então daqui a alguns anos serei advogada do ramo condominial, realizar um sonho do meu pai, né? E agora também passou a ser um sonho meu. Então, assim, o mundo condominial é isso. Todo dia uma coisa nova. Pois é, tu falou sonho do teu pai, né? Eu acho que ainda tem muito isso, né? Dos pais, quero que seja médico, quero que seja advogado. Tu falou disso aí, eu lembrei do meu, né? Que também... que não fez formação em direito, fez outra formação, mas essa questão do direito também. E essa questão condominial ela é uma coisa muito curiosa, porque é como tu disse, né? Não que daqui a pouco outras áreas do direito ela não venha também a abraçar e proporcionar essa mesma experiência, mas o condomínio, ele... mal comparando, e eu não falo isso de maneira pejorativa, mas é que parece a areia movediça. Quanto mais tu te mexe pra sair, mais te puxa. Porque o condomínio, ele não é como é que eu vou lhe dizer assim, um espaço geográfico com um problema, não. Ele tem 200 problemas e dentro desses problemas tem as suas unidades com mais problemas ainda. Sim. Né? Jaque, fala pra nós um pouquinho assim, como é que é trabalhar com a futura doutora Eduarda. Eu fico feliz porque tem um pouquinho da minha pimenta para a Duda ser advogada, né? Eu sempre falo. A gente sempre precisa de mais pessoas que tenham a mesma ética, o mesmo comportamento, a mesma visão do mundo. E num todo, não só no mundo condominial, né? Então, a Duda, vou chamar ela de Duda, porque eu sempre chamo ela de Duda, né? Ela tem essa visão. O além. Às vezes eu tô lá fazendo um negócio, ela... Tu tá precisando de ajuda? Eu posso iniciar essa notificação, eu posso... Aquelas pessoas de iniciativa, sabe? Aquelas pessoas que não ficam esperando, você tem que fazer X, A, B. Não, a Duda, ela tem iniciativa. E eu acho que pra gente entrar no mundo condominial, no mundo jurídico, a gente tem que ter pessoas de atitude, pessoas que se interessam, pessoas que amam o que fazem. E eu sinto que a Duda ama o que ela faz. Não, e essa proatividade que tu tá falando que ela tem, vem muito, então, de que ela já veio com a carga do conhecimento de dentro de uma administradora. Exatamente. Que dentro de uma administradora, ela adquiriu um lado que muitas vezes nós, do jurídico, a gente não conhece. E ela veio já com esse preparo especial ali, que te ajuda. Às vezes a gente comenta, né, dá aqueles perrengues, aí a gente fala, tu imaginava que era assim, o advogado com a administradora? Porque às vezes a gente tem aquele, vocês trabalham com isso, vocês sabem, a gente tem aquele sofrimento, gente, eu preciso de algo urgente, aí manda e-mail, liga, fala com fulano, fala... E ela, não, eu não tinha essa visão. Então, tu começa a ter uma outra visão, né? Então, até isso é muito importante, até, Duda, tu colocar pro público, né? Ficar sabendo como é a tua visão do tratamento do síndico lá na administradora com o tratamento nosso lá do escritório. Como é feito esse atendimento, essa acolhida? Porque a gente já falou em vários podcasts, em outras oportunidades, que a gente vive num mundo de carentes. Eu tenho clientes carentes, isso, né? Exatamente. A Marcinha tem, o Ramon tem. Então, a Duda conhecia também o lado dos síndicos de lá e lá do meu escritório. Porque o meu escritório, ele tem a fama de ser acolhedor.
O Ramon brinca que ele quer... Quase um consultório de Quase um psicologia. consultório. O Ramon brinca que ele quer trabalhar lá no escritório, porque a gente deixa as pessoas à vontade. Eles chegam, às vezes não tem nem... Não é nem todo aquele problema, mas eles querem uma acolhida, eles querem sentar, eles querem conversar, eles querem ser acolhidos. O síndico passa o dia inteiro resolvendo problema, né? O trabalho do síndico é resolver problema. Então, ele vai num condomínio onde o apartamento tá pingando para o apartamento de baixo, os dois vizinhos não conseguem se envolver, o síndico tem que intervir. Alguém foi sair, arrebentou um portão, derramou uma tinta na calçada, o síndico passa o dia inteiro resolvendo problema. Então, ele quer ir na administradora que presta o suporte para ele quer ser bem atendido, ele quer se sentir acolhido lá dentro. Parece, assim, que o síndico, ele vem com... É pré-requisito para ser síndico, tu ser carente. Né? Então, assim... Isso pode ser uma frase, hein? Uma pergunta. Para ser síndico, é pré-requisito ser carente? A gente melhora um pouco depois da pergunta, mas entender o espírito da coisa, né? Porque a maioria, a grande maioria, a gente vê que eles sentam, assim, qualquer pessoa que vai conversar, vai perguntar como que tá o condomínio, como que tá o dia a dia do síndico, ele desaba. Ele vai, ele desanda a falar e não para. E lá no escritório a gente tem muito isso, assim, hoje mesmo a Jaque repousa o nosso estoque de balinha de goma. E a gente tem um síndico que vai lá, senta, começa a conversar, eu já chego, pego o potinho de o baleirinho, coloco do lado dele, ele fica assim, a minha mesa aqui, a mesa da Jaque ali, onde tá o Ramon, mais ou menos, ele senta no meio, potinho de bala aqui, ele vai conversando, vai comendo. Mandei uma foto pra ele, estoque renovado. De tarde eu tô aí. Então, lá no escritório, realmente, é muito acolhedor, assim. A gente nota que os síndicos que vão lá, eles se sentem em casa. E vão, conversam e falam dos problemas e contam, aconteceu isso, isso, isso. Hoje foi isso, isso, isso. E voltando pra parte do advogado com a administradora, eu vendo de fora, a administradora facilita muito o trabalho do advogado parceiro. Aquele advogado que vem por indicação de condôminos, que vem por indicação do síndico, conheceu, trabalhou, já é um pouquinho... A informação já demora mais a chegar. Essa semana passada, aconteceu um prazo, assim, num processo, a gente precisava de uma positiva de débito, precisava do valor. O Júlio ligou para a administradora, falou com uma pessoa que não sabia o que era, que passou para outra pessoa que não conseguia entender, que passou para outra pessoa que não resolveu, caiu a ligação. Liga de novo, vai, volta, vira e mexe. O outro colega mandou mensagem direto para assessora, preciso de tal coisa, ela não estava na administradora, já que mandou e-mail. Eu liguei, então precisou envolver 4 pessoas, um dia inteiro a gente tentando contato. Uma coisa básica. Uma coisa básica para conseguir. Então, assim, eles parecem que eles tentam bloquear para ver se a gente vai desistir, né? Não quero. Esse cliente não quero, essa administradora não quero. Então, é uma coisa assim que eu fico... Essa parte me espanta. Em como a administradora vai fazer pelo dela, né? O advogado, por melhor que seja, por mais ético que seja, que tenha um nome no mercado, não interessa, não é o nosso parceiro. A gente vê muito disso. Outra coisa que eu consigo observar hoje, que às vezes trabalhando em administradora até facilitava um pouco mais o meu dia a dia. A administradora tem um site que o síndico pode ir lá, pegar um documento lá, pode fazer alguma coisa lá. Mas tu perde, a Marcinha, por exemplo, é minha síndica, mas ela não precisa falar comigo porque ela tem acesso a tudo online. Ela vai perder o vínculo comigo. Se acontecer algum problema, porque acontece. Não pagou uma nota, não fez alguma coisa... Tá afastando aquela pessoa, não tem vínculo nenhum, então aquele cliente ele vai se desprender muito mais fácil. Ok, facilita muito, para quem trabalha facilita muito o dia a dia, mas essa coisa acolhedora, do cliente se sentir bem, ter intimidade para conversar contigo, para falar, tá acontecendo isso, isso e isso, não tem, acaba se perdendo. Então as administradoras cada vez mais estão se fechando, para ficar ali, é online, tu consegue resolver mais fácil, mas acaba distanciando o teu cliente. Então, são os dois lados que agora, olhando de fora, eu consigo enxergar melhor ainda. Antes, claro, a gente tem noção de que realmente acontece, a gente vê, mas olhando de fora, percebe como que é imenso, o problema é imenso.
Tu falou dessa questão da carência, né? A Jaque fala da questão da carência do síndico. Tu acha que saber gerir as emoções é uma coisa que o síndico como um todo não sabe fazer? A gente observando, eles até conseguem. Mas é que, minha opinião, tá? Tu tá gerindo as tuas emoções e a de, sei lá, mais 500 pessoas ao teu redor. Então vai chegar um momento que não tem escapatória. Então, sabe, consegue. Tem muito síndico profissional. Aqui a gente tem que separar o síndico profissional do síndico que se diz profissional, né? Então, são dois... O síndico CPF ou o síndico CNPJ? Não ou digo o nem síndico CPF. CNPJ divide em dois ainda. Não é nem morador. CPF. Tem síndicos moradores maravilhosos. A gente Exatamente. tem síndicos moradores no nosso escritório que a gente comenta. Eles são maravilhosos. Eles sabem como gerir Eles aquilo. sabem como gerir. É que isso é uma coisa que eu vejo assim do síndico orgânico pro profissional, é que passa pelo menos a sensação de que você ser morador daquele ecossistema, daquele habitat, tá? Não, eu conheço a minha vizinha, eu conheço que o meu vizinho, a gente tem aqui, mas tipo assim, eu faço parte disso aqui, né? E o profissional muitas vezes, talvez o fator emoção seja aquela coisa que distancia. Que distancia. Mas tem muito síndico profissional. A minha carteira de condomínios, eu tinha uma carteira... Em uma época, ali, um determinado período do ano passado, eu cheguei a ter 55 condomínios na minha carteira. Então, desses 55, digamos que uns 30 era condomínio com síndico profissional. E os outros 25 síndico orgânico morador. O síndico profissional, em um determinado momento, ele passa a ser essa pessoa do síndico orgânico. Ele passa... Todo mundo conhece ele no condomínio, todo mundo tem um carinho muito grande por ele, então parece que as pessoas se sentem mais... Ali o emocional, ele não tem distinção, entende? A pessoa sabe que o síndico, ele cuida do condomínio como se fosse dele. Ele trabalha para o condomínio pensando no bem-estar de todo mundo. Nem todos. Tem muito síndico que vai no automático, vai fazendo, não tá nem aí. Se a pessoa fez por querer, não fez por querer, se é reincidente, se não é. Né? Ele não tem essa divisão. Estou aqui fazendo o meu papel de síndico, não vou me envolver emocionalmente, mas tem muito síndico, assim, eu não digo nem no emocional, mas tem uma empatia maior pelo condômino. E o condômino também, ele é em determinado momento carente. Ele quer mandar mensagem pro síndico e quer que o síndico diga, não, é isso aí mesmo, eu morei em condomínio. E por ter essa vivência de administradora, cada vez que eu ia mandar mensagem pro meu síndico, eu, desculpa horário, às vezes depois do trabalho, desculpa horário, eu vi tal coisa. Ou, oi, olha só, é isso. Quando eu cheguei no condomínio, eu não queria falar, eu trabalho com condomínio. Porque eu pensei, não conheço o síndico, não sei, daqui a pouco vai me alugar, né? Mas passou um tempo, eu vi que ele é síndico profissional lá. Vi que era um síndico legal, ok. Daqui a pouco eu falei pra ele, eu trabalho numa administradora. Eu sei como isso funciona, eu sei como é por trás. Então daqui a pouco tá faltando isso. Eu fui um pouquinho chata ali. Olha, essa conta não tá certa. Esse valor não tá fechando, esse valor teria que estar em outro lugar. É só fazer isso que vai funcionar. Isso não é do conselho nem nada. Era só a condômina chata que queria dar o pitaco nele. Sim. Mas sempre assim, me desculpa, tá te falando isso, me desculpa o horário. Então, tinha simpatia. Aconteceu um problema no meu apartamento essa semana agora. Até tava chegando no condomínio, brinquei com ele, o que tu aprontou lá no meu apartamento? Dele, não sei, vai lá e vê. Então, assim, tem essa relação. Acabou que a gente ficou mais próximos, né? Mas nem todo síndico é assim. Tem síndico que se fecha ali e tu, ok, deu problema no teu apartamento, tu vai lá e te vira, né? O que for do condomínio eu vou fazer, mas daqui a pouco só conversar, perguntar o que foi que aconteceu. Isso faz diferença também. O condomínio, quando ele tá mais feliz, ele incomoda menos o síndico. Pois é. Quando o condômino vê que o síndico tá fazendo o trabalho dele de forma correta, também ele não incomoda. Também não incomoda. Exatamente. Depende do condômino. Depende do condômino. Toda regra tem. Sempre tem a sua exceção. Não, não adianta, não adianta. Não, sabe que falando dessa questão, eu me lembrei, tem um psicólogo americano, já falecido, que ele escreveu um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais. William Marston, o nome dele. E nesse livro ele fala o seguinte, que
o perfil comportamental de cada pessoa define as suas habilidades. O que tu é bom e o que tu não é tão bom. E eu acho que a gente vê muito síndico que não tem perfil para ser síndico. Não. Muito. Né? Ou porque ele não tem a empatia com os condôminos, ou daqui a pouco é porque ele tem empatia demais, mas ele é desorganizado, ou porque às vezes é as duas coisas. Ou às vezes ele quer agradar demais e acaba... Ele não, às vezes não consegue separar a amizade, que daí acaba fazendo um grupo de amizade. O grande problema é isso do síndico morador hoje em dia. Eu sou amiga do Ramon. O Ramon tá com uma inadimplência exorbitante. Ah, mas eu não vou fazer essa cobrança pro Ramon, porque vai acabar chateando ele, vai envolver a amizade. Ou que nem numa associação que eu tenho alguns clientes, a briga maior até não é sobre isso, mas eu tenho 2 processos de inadimplência. E aí a gente foi tentar fazer um acordo, eu falei, vocês têm que pagar, gente, não tem, né? Eu tô pelos devedores, né? Não tô pela associação. Daí um falou assim, não, mas eu quero parcelar minha dívida em 73 vezes, que nem eles fizeram lá pro outro. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo. Juro, eu peguei coisa homologado judicialmente. É, o que a 73 vezes. Aí tu vai pensar, mas é 73 vezes de 1.000? Não, de 300, 400 reais. É 73 de 120. Nossa. A gente já pegou isso na episódio. Sabe? Então é essa a grande questão, porque tu falou da questão da amizade, né? Uma coisa é tu ser empático, outra coisa é tu ser amigo. Exato. Eu sou da opinião que síndico não tem que ser amigo. Tá? Não quer dizer que ele não tenha que ser cortês, educado. Isso é outra coisa também. Mas eu vejo muitas vezes o síndico... O profissional tu vê também isso, mas eu acho que tu vê mais no orgânico. Eu não vou desagradar porque eu já tô... Que nem política, eu tô pensando na próxima eleição. Na próxima eleição, exatamente. Né? Eu não posso eu não posso brigar com ela porque ela puxa tantos votos. Então eu tenho essa... E eu entendo que não. E eu entendo que não. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas as administradoras, né? E aí essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Duda. Essa orientação pelas administradoras que tu passou, como é que elas lidavam, como é que elas transmitiam essa questão de dizer, olha, tu tem que fazer o certo, isso aqui que tu tá fazendo, que é isso. E aí também dentro dessa pergunta tem uma outra, o síndico costuma recorrer para a administradora? Ah não, eu resolvi aqui e só deixa para chamar a administradora quando a bomba explodiu. Essa que é a diferença. O assessor do condomínio, o que ele é? Ele é o comercial. Ele é o teu gerente do banco. Tu precisa de alguma coisa, tu vai lá nele. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com o síndico daquele condomínio, ele vai resolver, ele não vai me falar, eu não sei o que tá acontecendo no condomínio. Então, se eu tenho um bom relacionamento com o síndico, ele pode até resolver, principalmente o síndico profissional, que tem essa capacidade de andar sozinho, ele resolve, mas ele te comunica. Aconteceu tal situação no condomínio, eu resolvi dessa maneira. Então, pelo menos assim, tu está sabendo o que está acontecendo dentro do condomínio. Consegue ter o controle das situações que ocorreram. Tu vai chegar numa assembleia, tu vai saber que lá em julho do ano passado caiu o gato do vizinho da sacada. Então, mas se daqui a pouco eu atendo 50 condomínios, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Vai lá, Jaque, eu tenho um relacionamento mais pessoal com a Jaque me fala. Com o Ramon não tenho. O Ramon vai resolver sozinho, vai fazer tudo sozinho. Chega na AGO, mas a administradora não faz nada, a administradora não sabe o que tá acontecendo. Troca a administradora. A minha percepção de administradora de condomínio é isso. Quanto mais tu afasta o teu cliente, síndico, condomínio de ti, maior a chance de tu perder aquele condomínio. Por mais que o teu trabalho esteja funcionando, o condomínio tá com fluxo de caixa, o condomínio não tem problema, é um condomínio tranquilo. Se o cliente de Novo Hamburgo tem esse perfil, se tu não está dando atenção pra ele, ele não te quer. Não te quer mais. Tanto seja administradora, seja síndico, advogado também. Esse é o perfil do nosso cliente aqui de Novo Hamburgo. São Leopoldo também, mas não é tanto, né? Novo Hamburgo e São Leopoldo, por mais sejam muito próximas, muito parecidas, tem um pouquinho essa diferença, mas Novo Hamburgo é assim. O pessoal de Novo Hamburgo, eles são muito do nome. Então é aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é assim que funciona. De administradora, eu trabalhei numa administradora, como eu falei, menor, né? Então, a dona da administradora era advogada. E tinham 2 funcionários, que era eu e o Leonardo. Então, ali dentro, era diferente. Então,
Era ela, a dona da administradora que fazia as assembleias, ela conhecia todos os clientes dela. E tinha uma grande diferença de uma administradora maior que tem um faturamento maior. Porque, assim, o meu cliente, eu tô vendo que aquele síndico não está agindo corretamente, né? Não está sendo honesto, tá? Enfim, das várias possibilidades que existem dentro de um condomínio. Avisou o conselho ou falou, já nessa outra administradora que eu trabalhei, aconteceu. Ela conversou com o síndico e falou, acho que isso daqui não está correto. Não, mas eu vou seguir fazendo. Passou um tempo, ela foi lá e ela rescindiu com aquele condomínio. Então, ela tinha essa possibilidade de demitir clientes, o que não era de acordo com a índole dela, que ela não acreditava, que ela não fazia a ética dela profissional, ela demitia aquele cliente. Uma administradora maior não pode se dar ao luxo de demitir um cliente. Passou pela... eu fui assessora de condomínios na administradora que eu trabalhei por 3 anos. Então, assim, passou na minha carteira clientes que era nítido que aquele síndico estava desviando dinheiro, por exemplo. E eu não podia fazer nada. Isso era uma coisa que me incomodava. Eu tô vendo aquilo ali, eu estou vendo que não é correto, e eu não posso abordar aquele síndico, porque se eu abordar aquele síndico, conhecendo o perfil do síndico, ele vai, daqui a pouco, na minha gerente. Sim. E assim vai. Então, essa é a diferença principal da administradora pequena para administradora grande. Administradora pequena, a que eu trabalhei, né, que é o exemplo que eu posso dar, o cliente não estava fazendo alguma coisa errada para o condomínio, ela tinha a possibilidade de demitir aquele cliente. Ela mesma rescindia com o condomínio. Tem 30 dias para achar outra administradora para te atender, eu não te atendo mais. Mas numa administradora maior isso não é possível. Então a assessora, enfim, quem tá ali atendendo aquele condomínio, quem tá atendendo aquele síndico, daqui a pouco, tem muitas vezes que lidar com situações assim que acontece muito mais. A gente vê até síndicos profissionais, já passou pela minha carteira, que eu via que aconteceu uma situação de, assim, sem cabimento, que o síndico, um condomínio num bairro mais... elitizado. Não. Humilde, Assim, um bairro mais violento. Ele colocou 2 policiais fazer ronda dentro do condomínio. E pagava por fora. policiais. Policiais. Polícia militar. Então, vou falar que isso é errado. E o síndico vai fazer o quê? Vai tirar o condomínio da administradora? Aí a gerente da administradora, a pessoa que tá perdendo o cliente, vai vir me questionar o que eu fiz. Então, assim, nesse ponto eu tinha que fazer pelo meu trabalho. Eu não podia ficar desempregada, então eu tinha que seguir aquilo ali. Tu tinha que seguir a cartilha da administradora. Exatamente. E em casos que os condôminos vêm e informam a administradora. Porque ultimamente tem surgido, depois da pandemia, eu notei que muitos condôminos têm tido mais força de criticar o síndico. Olha, teu trabalho não está sendo certo, enviam as notificações para o síndico não dá bola. Encaminha para a administradora, algumas, e dependendo do caso, dão as respostas. E quando um grupo de condôminos, os condôminos, acontece isso da administradora deixar de rescindir ou não? Nesse caso, quando vem os condôminos, aí sim, é um grupo maior, é 25% daquela comunidade. Então é 25%, sei lá, são 100 apartamentos, são 25 pessoas que já viram que tem um problema ali. Então, nesse caso, normalmente, dá as informações, dá tudo que eles querem, ajuda a convocar a assembleia, agenda a assembleia, informa o síndico de que isso está acontecendo, mas passou pra frente. Teve um caso, foi no final de 2023 agora. Um belo dia estou eu trabalhando num condomínio, um dos condomínios mais elitizados da administradora, me chega o presidente do conselho. Como que faz pra gente mudar o síndico? Aí eu, ligou o alerta, né? Eu expliquei, vocês precisam de 1/4 dos condôminos pra solicitar uma assembleia pra destituição de síndico, tem que provar, enfim. Mas o que tá acontecendo? Aí ele não tem, o síndico não tem vindo aqui. A gente pede as coisas, ele demora pra nos retornar.
ele não tá nos dando suporte, o condomínio, que é um condomínio muito, muito bonito, cheio de área comum, quadra poliesportiva, fizeram uma obra de 2 milhões de reais para reformar salão, reformar todo o condomínio. E o síndico não estava nem respondendo os próprios conselheiros. Tinha sido um conselho eleito em setembro do ano passado. E o síndico também renovou o mandato. Aí ele me falou, não, então, quem sabe vocês fazem o seguinte, primeiro conversem com o síndico. Sabendo já do perfil daquele síndico, que era um síndico que normalmente acontecia isso nos condomínios. Ele era o perfil de condomínio dele é condomínio mais popular. E ele tava num condomínio super elitizado, assim, super alto padrão. Conversem com ele. Marcaram a reunião, o conselho e o síndico, a administradora. Fomos deles, pontuaram tudo. Olha, não estamos satisfeitos com esses pontos aqui. E o síndico sugeriu para eles, então, mais 3 meses para ele adaptar a gestão dele, para ver se eles gostariam de continuar ou não. O conselho acatou ali por um momento, passou um mês, não mudou nada. Foi o conselho tentar convocar a assembleia pelo 1/4. Daí eu falei, mas tenta falar com ele de novo. Tentaram dele, não. Então, vamos marcar a assembleia, eu vou anunciar minha renúncia. Aí ele foi inteligente, né? Ele anunciou a renúncia dele para não ser um síndico destituído. Sim. E elegeram outro síndico. Mas acontece... Eu vi 2 casos. Em 3 anos foram 2 casos que o condomínio estava insatisfeito com a gestão do síndico e foi atrás de informações. Isso, aquilo. Quanto que o síndico gasta com jardim, quanto que o síndico gasta com manutenções no condomínio. Perceberam algumas discrepâncias, valores muito altos para manutenções muito pequenas, e aconteceu. Mas daí, nesse caso, sim, a administradora fornece tudo, até porque é um direito do condômino, né? Sim. Então não tem como reter a informação. Não deve reter. Não deve. Mas o que eu já vi de administradoras que retêm, principalmente quando tem essa questão do 1/4. Tem uma administradora muito grande no mercado. Bem grande. Tá? Que eu já tive algumas situações em mais de um condomínio, onde 1/4 convocou, olha, tem que chamar, tá aqui, nós vamos analisar. Vamos mandar para o nosso jurídico. Isso. E aí tu chega lá, eles, não, esse aqui não pode porque não é o dono, esse aqui não pode porque tá inadimplente. Não, mas só um pouquinho, inadimplente pode convocar. Não pode votar na hora. Né? Então a gente vê criando esses entraves, mas isso que ela está falando seria o correto. Eu tenho uma outra administradora, que eu estou com uma situação agora com... é um casal, os clientes, que fazem 3 assembleias, que quando vão aprovar as contas do síndico, diz assim, não, a gente deixa para a próxima. Por quê? Porque eles começam a perguntar. Sim. Né? É um condomínio pequeno, tem 15 apartamentos. A construtora ainda é dona da maioria. Então isso tranca também. Aí tem aqueles que não vão. E aí quando eles começam, se apertam, o síndico, então vamos para a próxima. Aí eles mudaram a administradora, agora a gente mandou um e-mail dizendo, fulano vai aí porque ele quer ver os documentos do condomínio. Que dia que pode ir? Sem resposta. Né? Aí tem algumas situações, aí a gente descobriu que o síndico está tentando coagir o engenheiro para adulterar, essa é a palavra, o laudo do Eritip. Aí eu falei, não, agora é denúncia do Ministério Público. Aí nós mandamos para a administradora. Aí agora eles responderam. Olha só, né? Só porque vai ter a denúncia. Só porque tem denúncia, entende? Então, esse auxiliar de administração, muitas vezes, e nas convenções quando eu faço, e o Código Civil fala isso também, que cabe ao síndico a contratação dos prestadores de serviço. E auxiliar de administração é um prestador. Algumas convenções ainda falam que deverá ser consultado a Assembleia para isso. E, na verdade, a gente acaba ficando entre a cruz e a espada, né? Porque eu entendo que, sim, o síndico tem que ser autônomo para decidir o prestador de serviço, mas, às vezes, como ela disse, tem situações que, se tu não reza na cartilha do síndico, e a cartilha do síndico lê-se o errado aqui, né? Nos exemplos que ela trouxe, daqui a pouco essa autonomia não é tão positiva. Aí vem o problema da parceria, né? Porque a Assembleia não participa, enfim, nas decisões de contratação, de administrador, enfim, de um prestador de serviço que vai fazer uma pintura, uma obra maior. E aí o síndico coloca lá dentro
quem ele quiser. Então, esse ano a gente teve muito problema, né, Duda, lá no escritório, de síndicos que contratam a empresa que o não sei quem lá do conselho indicou, porque é amigo e aquela função que todo mundo conhece, e agora ou recebeu e não terminou o trabalho, ou deu um monte de problemas. Uma coisa, Eduarda, que eu queria te perguntar, porque eu vejo muito isso em algumas administradoras, horas, umas sim, outras não. Quando a administradora, ela tá vendo que o síndico tá fazendo errado, tá? Eu não tô falando nem aquele errado que tu consegue acobertar, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do errado mesmo de mandar pagar um recibo de 50 mil reais em vez de ter nota. O que tu viu, a administradora alerta, pelo menos? Não alerta. Ninguém. Porque, assim, a administradora tá muito mais prestando serviço ao síndico do que o condomínio. Então, ela não vai jogar contra o síndico. Nunca. O síndico que mantém ela lá. Exatamente. Nunca vai jogar contra o síndico. Então, ela vai deixar o síndico pagar por recibo, vai deixar o síndico, enfim, fazer uma RPA para um recibo para autônomo, vai deixar o síndico fazer as coisas erradas enquanto o condomínio tá ali. Dependendo da situação. Isso vai muito... eu vejo muito de cada pessoa, cada assessora, cada gerente de contas, tá? Comunica, avisa o síndico que aquilo não é o correto, mas não proíbe o pagamento. Comunica. Aquele aviso assim, tu sabe que tu não pode pagar isso, né? Sabe? Mas documenta ou só fala? Aí vai muito... É outra situação, né? Vai muito do nível que tu tem com o cliente. Alguns clientes que eu tinha... passou uma abertura mais fácil... Falava, olha, não paga assim. Vamos atrás de uma nota, vamos tentar fazer da maneira correta. Se não conseguir, em último caso, a gente paga, né? Enfim, o síndico, a administradora que eu trabalhei tinha um documento informando que o síndico estava ciente que ele estava pagando um recibo e que se houvesse uma auditoria ou qualquer coisa, isentava a administradora dos problemas fiscais que aquilo trazia para o condomínio. Se não tiver condições, aí ok. Mas vamos tentar fazer o correto. Que muitas vezes, quando a gente tem essa intimidade um pouquinho maior com o cliente, ele acaba acatando aquilo que tu tá falando. Então, por isso que a minha opinião é que quanto mais próxima tu for do teu cliente, quanto mais abertura tu tiver pra falar com ele mais vai fazer aquilo que é correto. Menos problemas Menos problemas pra todo mundo, né? O Ramon comentou questão de contratação de prestadores de serviço, né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Pode a administradora do condomínio colocar no seu contrato que o condomínio só pode trocar ou rescindir o contrato com a administradora se passar para a assembleia? Tu não pode fazer pergunta para nós. Se a Tati tava aqui, ela já ia responder. Isso é uma cláusula que eu já vi em alguns contratos de algumas administradoras, né? De só ter validade mediante passando uma assembleia. Mas confesso que eu nunca vi nenhuma decisão judicial discutindo o assunto. O Código Civil deixa o síndico, né, da confiança dele, né? Exatamente. Isso é muito temerário também, porque imagina o síndico nota que a administradora está tendo algum problema financeiro. Como nós vivenciamos esse ano aqui no Rio Grande do Sul, que algumas administradoras foram fechadas por desvio dos valores dos condomínios. E se aquele condomínio nota e ainda o síndico vai ter que chamar uma assembleia para justificar que vai ter que desfazer o contrato com aquela administradora, olha o perigo que ele está correndo nesse meio tempo. Pode ser entre a publicação do edital de convocação da Assembleia até a data da Assembleia, até a tomada de decisão na Assembleia, nesse período ali, inclusive a administradora pode sumir com o dinheiro e fechar as portas e o condomínio ter um prejuízo. Então isso é bem, ao meu ver, é muito temerário também. Chega a ser preocupante, né? Preocupante. Na verdade, como tudo na questão condominial, depende muito do caso concreto como um todo, né? Às vezes a autonomia do síndico em poder fazer essa troca sem a necessidade de uma assembleia é maravilhoso, às vezes não é.
Às vezes não é. E eu já vivenciei os dois lados da moeda. Aquela administradora que está fazendo um trabalho bom, que tá tudo certo, e que daqui a pouco elegeu-se um novo síndico, mas ele tem um conchavo com uma outra administradora que às vezes para o condomínio não vai ser tão boa, e já vi o contrário também, eleger um síndico bom, uma pessoa que vai fazer o bem, aquela administradora não atende a demanda do condomínio e ele quer levar para uma que vai realmente melhor suprir. Mas eu acho que, principalmente pelo que a Eduarda falou, que a gente está conversando, o X todo da questão é tu olhar o todo, é o condomínio. E não o que é melhor para mim. Eu conheço, já vi condomínios, né? Já participei de assembleias onde o síndico chegou com 4, 5 orçamentos de administradoras diferentes. Olha, essa oferece isso com isso, essa outra faz isso, essa outra diz assim. Então, é que nem aquela coisa, o certo e o errado, não. Eu acho que é a que melhor atende. A que melhor atende. Por um determinado período. Mas realmente, e aí, claro, esse ano nós tivemos, né, uma imobiliária, que foi notícias aí em todos os lugares, que realmente, né, acho que foi 3 milhões, eu acho, né, alguma coisa assim. Se não, acho que extrapolou isso daí, foram 2 esse ano. 2 esse ano. Lá em Porto Alegre foram 2. Uhum. Tá. Depois a gente fala o nome, agora não dá uma, senão vai dar ruim. Ah, eu me lembrava de uma só, mas tudo bem. Então essa é o X da questão. Duda, diante de toda essa nossa conversa, qual é a tua visão para o mundo condominial do futuro? Futuramente, qual a tua perspectiva de mercado? Daqui 5 anos, quando tu for uma advogada do ramo condominial. Esteja melhor do que agora, né? Que as pessoas deem mais importância. Deem mais importância. Qual é a tua visão? Eu acho que hoje no mercado a gente tem muitos síndicos que se dizem profissionais. Falando agora, partindo pro lado do síndico, tem muito síndico que a gente sabe que ficou desempregado, era síndico no condomínio, quis virar síndico profissional, não tem o menor conhecimento para tal. A gente vê, principalmente lá no escritório Novo Hamburgo, assim, é uma cidade que a conversa anda. Então, assim, acaba que a gente sempre tá sabendo quem tá fazendo o quê. Tem muitos síndicos que não são pessoas honestas hoje, no nosso mercado aqui de Novo Hamburgo. Então, eu acho que já começa por aí. Se o síndico, se conseguir esses síndicos que não são síndicos honestos, se conseguir acabar com eles, já melhora. O mercado já fica... definir melhor o que é o acabar. Mas o acabar, acabar profissionalmente. O acabar não é matar. É excluir do mercado. Isso. Exatamente. Já melhora o mercado. Já define uma linha, né? Tem aqueles que estão abaixo dessa linha e os que estão acima. Então, partindo daí, o mercado já vai ficar melhor de trabalhar, com certeza. Não só de síndicos, né, Duda? De advogados também. Era o que eu ia partir agora, para os advogados. A gente vê que tem muito advogado que nunca trabalhou com condomínio, que nunca trabalhou com imobiliário, que cai de paraquedas num condomínio e vocês sabem o que acontece, né? O estrago é grande. Então, valorizar o profissional, o advogado condominial, o advogado imobiliário, que é o que está pronto para atender a demanda daquele condomínio, para atender a demanda daquela administradora, para atender a demanda daquele condomínio. Para as administradoras, que eu ainda acho que num futuro não tão distante, vai acabar sendo, sim, grande parte tudo digital, tudo virtual. A inteligência artificial vem nos mostrando isso cada vez mais. Que sejam mais... não é corretas, porque olhando tudo que uma administradora faz, em sua grande maioria, as demandas elas são feitas da maneira correta. Mas que deem mais segurança para o seu síndico, para o seu condômino. E porque assim, hoje a gente fala, lá no escritório a gente vê muito isso, um cliente, mas eu assumi um condomínio que era do fulano. E era assim, tá todo bagunçado e a administradora nunca fez nada.
Tem síndicos que saíram do condomínio sem prestar contas e ninguém acha mais o síndico em lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, que a administradora assuma o seu papel e saiba se posicionar. E não ficar refém daquele contrato com o condomínio. Saiba falar que é assim que deve ser feito, é assim que tem que funcionar, porque assim, o papel da administradora é dar uma segurança para o condomínio, né? Então, é o básico. Fazer as coisas acontecerem corretamente. Porque hoje o mercado condominial, ele é um mercado bem difícil de trabalhar. Sempre foi, então, eu entrei no mercado muito nova, eu tinha 16 anos, o meu primeiro contrato de trabalho, a minha mãe teve que assinar porque eu era menor de idade. Continua menor, né? Mas de idade. De tamanho. Então, quando eu comecei a trabalhar numa administradora de condomínios, eu nem sabia que existia administradora de condomínios, eu nunca tinha morado em condomínio, né? E às vezes a gente vê cada coisa, assim, que... Bom, eu e a Jaque comentamos essa semana, vocês devem ter visto também aquela convocação que em assuntos gerais tinha caráter deliberativo. Sim. Então a gente vê cada coisa que a gente fica, assim, em choque de como hoje, em 2024, o mundo condominial, o mercado condominial crescendo cada vez mais, ainda existe esse tipo de coisa. Então a minha despreparada. É. Né? Inclusive... dentro da administradora, né, Duda? Muito. Porque o que acontece? É a administradora que faz as convocações. Como é que aquela convocação Como é? saiu de dentro do administrador? Exatamente. Como é que ninguém alertou? Como que Não, passou? essa questão do perfil e do despreparo, se a gente for resumir tudo isso que a gente está falando, dessas lacunas que existem, né? A Duda falou do síndico ruim, né? Por que o síndico ruim se cria? Pela ausência dos condôminos. Dos condôminos, exatamente. Se eu tenho um condômino atuante, o síndico pode roubar no primeiro mês, no segundo mês ele tá fora. Sim. Tá? Se tem alguém que fiscaliza. Só que o que acontece, né? O que eu vejo nas administradoras? Muitas vezes, quem ocupa cargos de liderança, tá? Via de regra, são pessoas um pouco mais preparadas. Mas o pessoal que está ali na linha de frente, na trincheira, muitas vezes eles não têm a resposta. E às vezes passa uma resposta errada. Não, e não tem um suporte atrás, né, Ramon? Lá no escritório, hoje eu sou muito feliz que eu tenho uma equipe preparada para trabalhar. Eu estou sempre lá. Sim. Eles nunca estão sozinhos, me entende? Mesmo eu não estando dentro do escritório, naquele momento que tem um problema que eles não conseguem resolver, eu entro em contato com a pessoa, eu vou resolver. Nas administradoras, não. É cada assessor por si, Deus por todos. É que daí tu pensa assim, é 100 condomínios, é 200 condomínios, é 300 condomínios. E tem condomínios aqui no Vale dos Sinos, que tem um condomínio que a gente conhece, que tem 500 apartamentos dentro de um condomínio. Tu imagina, só esse condomínio de uma assessora, imagina, a Duda tinha 50 na carteira, se ela tem 3 condomínios de 500 unidades, só 3 são 1.500. Quando eu quase Com colapsei, demônios. antes de sair da administradora, né, que foi quase um colapso aquilo ali, eu tinha na minha carteira, e isso eu acho muito errado, porque eles contabilizavam só apartamentos. Se o box tem uma matrícula, aquele box vai te incomodar. Então, eu acho que deveria ser contabilizado como uma unidade. Eu tinha quase 3.000 unidades. Quase 3.000 apartamentos. Então, assim, e tem síndico, na administradora tinha os assistentes. Então, os condôminos que queriam uma segunda via de boleto, que queriam alguma informação, deveriam ser direcionados para aquelas pessoas que estavam preparadas para atender esse tipo de demanda. Mas tem muito síndico que não tá nem aí. Ele vai passar o teu contato, vai mandar a pessoa te procurar. Então, no tempo que tu poderia estar fazendo alguma demanda pro condomínio, pro síndico, tu tem que estar atendendo o condomínio. Então, assim, é muita gente, é muita coisa. Demanda. E aqui em Novo Hamburgo, a gente vê que são 3, 4 administradoras que têm uma maior concentração de condomínios e as outras que têm, sei lá, 10%, né, Jaque? É. Então, o fluxo, ele é muito alto e não tem. É humanamente impossível tu conseguir dar conta disso. Não é um clichê, né? Mas o pessoal fala muito hoje sobre essa questão da saúde mental. Por quê? Porque tá todo mundo correndo tanto
Foi noticiado agora, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que estava em 200 ou 300% o nível de internações e tudo mais em Porto Alegre sobre essa questão mental. Só que assim, o condomínio, ele é um aglomerado de pessoas. Exatamente. E aí o síndico, né, a Duda falou essa questão de gerir as suas emoções ok, mas está gerindo a dos outros. Talvez ele não tenha que gerir a dos outros. Né, porque não é mas o que acontece? Ele acaba sendo afetado porque ele se torna o para-raio. Eu tive uma síndica, né, e essa eu tive que demitir ela, porque ela cedia a pressão dos condôminos. E eu dizia, isso aqui não é competência do condomínio. Isso aqui é do condômino. Só que, claro, a pessoa está estressada, ela brigou no serviço, ela brigou com o marido, com a esposa. Então, tu tem que descarregar em alguém. E eu digo isso nas palestras, digo isso nas aulas. Nós somos infrator por natureza. A gente rebate a autoridade dentro do condomínio, o síndico é a autoridade. Então, ele é o governo, então eu tenho que ir lá bater nele. Né? Eu não posso ir até o presidente da república porque tem todo um sistema que me impede de chegar até ele. O síndico não. Mas o síndico não, o síndico ele tá ali. Ou ele tá no grupo do WhatsApp, né? Que isso aí é outra coisa que a gente é muito contra também, de síndico tá em grupo do WhatsApp. E aí tu tem que fazer esse malabarismo. E a administradora, pelo menos, deveria, em tese, estar bem preparada para poder fazer esse suporte. Né? Assim como um erro também que a gente costuma ver. Mas eu não acho que isso seja... Eu acho que o ser nesse formato, a culpa é do síndico e da administradora. Tá? A administradora é auxiliar de administração. Ela não é jurídico, ela não é engenharia, ela não é contabilidade. Ah, mas a administradora, um colega advogado em Porto Alegre esses dias, ele não é condominialista, mas veio falar comigo, que a síndica queria mudar a administradora do condomínio dele, onde ele mora, porque a administradora prometeu fazer um regimento interno novo para o condomínio. E eu disse, mas tu chegou a falar para ela que não é competência da administradora fazer isso? Não, mas ela disse que ela prometeu. Eu digo, pois é. Se disse, tá errado. Né? Isso daqui a pouco pode ser que ela tenha entendido outra coisa. Isso, também. Mas daí a gente falou outra coisa. Então, é isso, né? Então, essa velocidade que nós estamos hoje, que permite o síndico ruim surfar no condomínio, porque cada condomínio está muito preocupado com a sua vida, e é verdade mesmo, e toda essa carga de trabalho, onde a gente freneticamente correndo, o dinheiro não dá conta de tudo, tu tem que tentar gerir as tuas emoções e do cliente. Nós que somos advogados, a gente sabe, né? Quase que um psicólogo. E aí tu tem que te afastar. Mas aí aqui né? Se afastar perde. Então, é um contexto. Eu acho que a gente tem que, honestamente, amadurecer a ideia de fazer um convênio com um consultório de psicologia, alguma coisa assim. Voltados aos síndicos. Coitado dos psicólogos. Não, mas eles têm preparo técnico para isso. Ai, né? não sei. Nós não sabemos. Mas para trabalhar com condomínio, a gente tem que saber, a gente tem que entender de elétrica, de hidráulica, saber um pouco de jurídico. Quem não é advogado tem que saber lidar também com financeiro. Eu sou formada em gestão financeira, eu me especializei nessa área justamente para entregar para o meu cliente uma previsão orçamentária decente, né? Então, tu tem que saber lidar com financeiro, tu tem que ser psicólogo. É uma gama de coisas, assim, enorme para atender aquelas pessoas. E parece... O meu sentimento é depois da pandemia. Nossa, na pandemia, quando eles queriam usar salão de festas, todo mundo, um monte de gente morrendo de Covid e as pessoas querendo usar salão de festas no condomínio e brigando por isso. Depois da pandemia, o cenário ficou pior ainda. Ninguém mais tem paciência. Ninguém pensa na outra pessoa. O condomínio, ele não quer ouvir que ele precisa resolver o problema dele com o vizinho de cima e não com o síndico. Então, é assim. E parece que tá indo de mal a pior. A gente acha, vai melhorar, não vai. Não, e a enchente também veio agora e também botou mais uma pá de cal em cima, né, pra coisa fazer. É complicado. Duda, estamos chegando no fim. Conversa boa é isso, passa rápido, né? Dá um recado final aí pra quem trabalha em administradora, pra quem é síndico. Pra advogado não precisa, tá? Porque isso a gente já faz tanto. Ela vai xingar, ela vai xingar, ela vai xingar. Eu vou sentir que é pra mim. Né? Mas dá as tuas considerações finais, por favor. Eu acho que não desistam, né? A gente começa por aí, não desistam. Porque pra quem gosta, pra quem trabalha com condomínio porque gosta, é gratificante. É gratificante, principalmente para quem trabalha na administração, com a administração de condomínios. Tu vê o síndico feliz pelo teu trabalho bem feito, é gratificante.
pra vocês também, né? Ver o síndico feliz com o dinheiro que recuperou do condomínio é gratificante. Não desistam. Um dia vai melhorar. Um dia vai. A gente só não sabe quando. Então, gostaríamos de agradecer. Queria agradecer novamente a Duda. Queria agradecer também aos nossos espectadores. Continuem nos seguindo. Queria agradecer também ao nosso patrocinador LCD Condomínios, apoiadores institucionais, a SEX, Comunidade Expert em Condomínios, CONASE, Confederação Nacional dos Condomínios, Do síndico. ANACOM. Muito obrigada por todos. Jaque. Vamos fazer o seguinte, vamos refazer esse final. Que eu esqueci do último. Condomínios pelo mundo. Condomínios pelo mundo, Eu esqueci a do CONASE, a Depois ANACOM eu e a dou- SEX. Depois Tá. eu dou uma editadinha. Ah, por isso que a gente te ama, Vitor. Se tu quiser fazer só uma fala e deixa que eu faço, Tá. afinal, depois vai na Jaque. Porque eu esqueci o nome do Condomínios Eu pelo sempre Mundo. esqueço um. Aham. Tá. Pode? Pode ir. Duda, muito obrigada. Espero que todos tenham aprendido muito com a tua experiência. Viu como os jovens muitas vezes sabem mais do que quem se diz experiente? Busquem um conhecimento com os jovens também. Muito obrigada, pessoal. Jaque, tuas considerações. Eu quero agradecer a Duda pela disponibilidade de vir aqui, passar um pouquinho da sua experiência no mercado condominial. Quero agradecer a Marcinha e o Ramon por mais um episódio. É sempre um prazer estar ao lado de grandes profissionais e amigos como vocês. E mais uma vez, Duda, muito obrigada por fazer parte da minha vida e da minha equipe. Vocês viram como ela é. Fazer chorar. Bom, gente, obrigado pela audiência de vocês. Como todos os episódios, esperamos que esse tenha sido outro que vocês tenham aprendido. Aqui a gente procura trazer profissionais que atuam nessa área em todos os segmentos. Quero muito agradecer a Duda, foi muito gratificante. Eu achei que ela trabalhava mais tempo contigo. Eu Não, também. mas, pois é. A gente se conhece há mais tempo, mas... Exatamente. Mas é isso. É compartilhar, trazer um pouco da vivência, da experiência de quem trabalhou em administradora, de quem hoje está no escritório de advocacia e quem transita por esse mercado que a gente escolheu. Ninguém nos obrigou, né? A gente está porque a Não. gente quer. Exatamente. Agradecer ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios. Agradecer os nossos apoiadores institucionais, Condomínios pelo Mundo, a ANACOM, a SEX e o CONASE. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.